Tech. Bem-vindo, Lênio, tudo bem? Salve, Opa. salve! Salve, tudo bem, e vocês? Tranquilo, Lênio. Como estamos aí nesse momento de 44 dias de governo do Lula? Pois é. Deixa eu falar um negócio para vocês, metendo a colher de alguém do direito nessa história. Há duas coisas aí. Primeiro, tem razão a economista que mandou Leda Paulani. a Leda aqui. A Constituição brasileira, que tem um caráter diretiva, né, uma Constituição dirigente, isso é uma coisa antiga, a discussão no direito, né? Eu fundei no Brasil a tese da Constituição dirigente adequada a países periféricos, né? Uma leitura da Constituição no sentido dirigente. Então, não há espaço para autonomia e independência de Banco Central no projeto constitucional brasileiro, mas não há espaço mesmo. Eu penso que o governo, embora essa questão já... Aí vem a segunda questão. Isso já foi discutido pelo Supremo, mas por uma questão formal, porque... E aí o Aras tinha razão nesse ponto. Veja como são as coisas. A posição do Aras, quando entrou uma ação lá sobre o Banco Central, ele disse que havia um vício de legislativo, né? Não poderia ter sido feito no parlamento a iniciativa. Como o Bolsonaro sancionou, existe uma jurisprudência errada, mas está lá, do Supremo, porque o Supremo, quando quer, ele usa a sua jurisprudência anterior, etc. Quando não quer, ele rompe ela. Entende? Então, nesse caso específico, o Supremo acabou rompendo a sua jurisprudência, né, com o voto do Barroso. Isso já poderia, né, ter sido resolvida, essa questão da independência ou autonomia do banco. Mas, para lá dessa discussão que houve já no Supremo, acho que isso poderia ser reposto agora, principalmente porque está no auge, por várias razões. Eu não levo mais de 1 hora para fazer um arrazoado para mostrar que a autonomia ou independência, como queiram chamar, do Banco Central é incompatível com a Constituição brasileira. Isso tem sido dito muito poucamente. Quem diz isso de forma mais brilhante que eu, isto de forma brilhante, quem diz isso é o Gilberto Bercovitch. Ele escreveu sobre isso. Ele mostra... Porque o Gilberto, eu e um grupo de juristas do Brasil somos adeptos do dirigismo constitucional, né? Não temos uma concepção liberal de Constituição, etc. São coisas do direito. Então, já que o Elias estava aí e a economista deixou uma bola picando, quero dizer que ela tem razão, esse é um assunto que tem que aprofundar, acho que tem que levar de novo essa questão agora sob outra perspectiva. Naquele momento se discutiu outra coisa. Agora nós estamos discutindo algumas questões materiais do tipo: como é possível que você tenha uma taxa de juros que é o dobro da inflação? Vamos comparar com outros bancos centrais, vamos comparar, etc. Segundo ponto, o Banco Central não pode se contrapor ao projeto eleitoral que o povo escolheu. Terceiro, a própria independência ou autonomia é incompatível em si com a Constituição. Então, 3 argumentos
que podem ser postos aí. Eu não tinha pensado em falar isso, mas já que eu assisti a parte anterior, então emendo isso. Eu não sei se vocês iam me perguntar isso, se não iriam, agora já falei. Sim. Não, então, ou seja, mais um argumento, pode dizer que é inconstitucional. É inconstitucional, é inconstitucional. Vamos dar o nome que os bichos têm. Vamos dar nome às coisas, né? Vamos ser nomotetas. Em grego quer dizer aquele que dá os nomes. Muito bem, Dri. Foi bom começar já com isso, né, Lênio? Eu ia chamar sobre as golpistas e tal, mas podíamos continuar. Já sei que é um crítico da cobertura da mídia, assim, como que você está vendo essa aliança toda em torno, né, na defesa do Campos Neto, na defesa dessa questão que agora a gente tem mais essa reflexão, Quer dizer, é inconstitucional, né? Que o Lênio acabou de explicar, e ainda o Olias, ele chama atenção, Dri, pegando um pouco a tua pergunta, para o fato de que o Campos Neto teria descumprido a lei que criou o Banco Central, ele teria infringido vários pontos. Quer dizer, também teria isso, né, Lênio? Esse é o plano da ilegalidade. Tem dois planos sempre no direito. Tem o plano da ilegalidade e tem o plano da constitucionalidade, né? São dois âmbitos, mas eles se complementam, eles se interpenetram também, não tenha dúvida, né? Você queria falar sobre a mídia, Adri? Tem coisas muito engraçadas assim. Deixa eu contar para vocês. Eu fui vítima uma vez de uma tentativa de homicídio, né? Eu era menino, o cara atirou de cima no meu peito, graças a Deus escapei, fiquei 6 meses fazendo exercício com balão, porque furou o pulmão, enfim, isso há muitos anos atrás. Então, eu sei como aconteceram os fatos. E aí, não tinha mídia para cobrir, não, mas o que eu quero dizer é que as testemunhas que foram no processo dizer como aconteceu, contaram tudo o que não aconteceu. Eu sabia como aconteceu, porque eu era a vítima, eu que levei o tiro, entende? Eu quero comparar isso. Eu fui numa festa agora e tem alguns repórteres que escreveram sobre a festa e não estavam lá, né? E aí eles contam a festa, e para um deles eu perguntei, mas você não estava lá? Mas eu perguntei para algumas pessoas. Pois é. Então, tem um pouco, assim, da mídia, né, que cobre coisas, e quando você sabe do que aconteceu, né, eu tive também no MST fim de semana, eu sei o que aconteceu lá, e vi versões sobre isso que não foram assim. Mas por que as pessoas não têm cuidados com isso? Então, claro, isso, quando você vai... Aí vem a tendência, né? Se você é amigo, por exemplo, de alguém que esteve na festa e que tal, você dá ênfase a esse seu amigo, então você já distorce. Então, tem um pouco disso, quando nós estamos falando aí do problema da cobertura e o problema do golpismo, aí se começa a dar o nome de vândalos, quando, na verdade, são terroristas, golpistas. Aí você vai amainando. Há vários modos de contar as coisas, né? O galo, quando canta pela madrugada, a gente pode dizer que ele está muito feliz, que está anunciando um novo dia, mas eu também posso dizer que ele está numa tristeza bárbara, porque a noite está acabando, sei lá, pode ser um galo notívago. Há vários modos de contar as coisas. Hoje tem uma manchete na Folha que diz que um sujeito foi torturado por engano. Se não fosse por engano, podia. São pequenos detalhes, assim. Eu não queria te interromper, Dri, mas, por favor, só queria acrescentar isso. Ô, Lênio, nesse final de semana teve esse evento do MST
com o Lewandowski. Queria que você contasse como que foi, suas impressões e como foi levar o ministro na escola Florestan Fernandes, lá aliás, em Guararema. Foi muito criticado, vi alguns jornalistas falando. Que nem estavam lá, né? Nem estavam lá. Então, eu acho que quando alguém faz se o jornalista não está lá para anotar ou gravar e ver o que foi dito, ele tem que ter muito cuidado quando ele conta as coisas. Então, já transformaram o Lewandowski num revolucionário, etc. Foi muito serena a palestra do Lewandowski, ele falou aliás, ele emendou isso, aí que está, Adri. Antes dele fui eu que falei. E ele pegou um dos ganchos, porque eu falei da Constituição de Weimar sobre a terra e a função social que emenda para o MST, e ele emenda isso. E claro que nenhum jornalista vai falar sobre o contexto da importância das falas. Aliás, para a maioria dos jornalistas, eu nem estava lá, embora eu estivesse na foto, com a minha camisa amarela. Estava lá, eu tenho mais de uma camisa, tenho esta, uma preta e uma amarela. Aí eu decidi botar a amarela nesse dia. E eu estava ali, eu fiz uma palestra de 20 minutos, o Lewandowski falou 23, eu falei 20, eu falei coisas importantíssimas, nem uma linha do que eu falei, quer dizer, da má cobertura jornalística, a má imprensa que faz isso. E ainda pegam e transformam o Lewandowski como se ele estivesse fazendo um discurso incendiário contra a democracia representativa. Gente, Lewandowski falou serenamente sobre a função social da propriedade, o que foi a Constituição de Weimar na continuidade do que eu falei, né? Porque eu falei o que eu escrevi há 30 anos atrás, né, em homenagem ao movimento, e ele emendou sobre a Constituição de Weimar, que foi a segunda Constituição do mundo, mas a primeira em importância, que disse que a propriedade obriga, isto é, a propriedade tem que ter função social. Aí ele disse, engata isso com a importância do movimento sem terra, que é fato, não é opinião. Alguém tem dúvida sobre isso? Aí, na sequência, ele fala sobre a crise da democracia, é fato, não é opinião, e que existe no Brasil, e aí foi a confusão que fizeram, ele disse, tem democracia direta no Brasil, que está no artigo 14 da Constituição, plebiscitos, etc., e que isso é importante para ouvir as pessoas, etc., que o modelo atual poderia se aperfeiçoar e tal. E ótimo, perfeito, dentro da Constituição, disse tudo isso nos seus 23 minutos e meio, sei lá, e aí disse assim, no meio, onde se depois plantou uma árvore, foi um gesto importantíssimo de um ministro progressista do Supremo Tribunal, e o MST tem uma escola, as pessoas não sabem, tem uma escola, nós almoçamos lá, eu conheço bem isso, almoçamos, comemos chocolate feito por cacau plantado pelo movimento, tomamos café feito, plantado pelo movimento, comemos o arroz, comemos todos os produtos da maçã, até a cachaçinha que também serviram, tudo é fabricado, eles exportam isso. Por que a imprensa não dá um espaço, então, para explicar as exportações? E por que por exemplo, eles não conseguiam vender anteriormente para o governo Bolsonaro e outras coisas? Isso deveria ter sido falado. E a fala do Lewandowski foi
Lewandowski, foi nesse contexto. Eu falei nesse contexto todo, né? Carol Proner falou desse contexto, né? Carol Proner falou sobre isso também. Em nenhuma linha apareceu a importância do que a Carol disse. Sabe o que ela falou? Ela trouxe Paulo Freire para o direito. Muito bonito o que ela falou. Também falou uns 15 minutos por aí. 20. Paulo Freire para o direito. E o que o Paulo Freire dizia, isso daria um pedacinho da matéria também. Então, eu sou testemunha, eu estive lá, fiquei todo o tempo, do início do café da manhã que eu tomei junto, até no meio da tarde, depois do almoço, com os cafezinhos e tudo. Então, eu sou a testemunha, eu vi e posso falar item por item do que aconteceu lá e posso falar principalmente do que não falaram, do que a imprensa não noticiou. O Lewandowski que está em maio, né, termina... É isso que eu ia falar, quer dizer, o Lewandowski vai abrir sucessão no Supremo Tribunal Federal. Aí também falaram que o Lewandowski teria ido lá para fazer campanha, que iam fazer campanha para o Pedro Serrano, não sei mais para quem. Não é verdade, nada disso aconteceu. O Pedro, inclusive, quando terminou, saiu. O Pedro falou 5 minutos no início, que eram 2 fases, e terminou, ele teve que sair imediatamente, e tinha um compromisso, nem ficou para o almoço, nada disso no final. Tem uma questão interessante. Desculpa. Não, iam dizer isso e tal, se é por isso... meu nome também é cogitado para o Supremo, e isso não estava em jogo lá, e eu não acredito que alguém também tenha me usado para ir lá para fazer campanha para os outros, porque, bom, eu até posso fazer, mas me avisem antes, né? Mas também isso não aconteceu. A Dirce chama atenção para um aspecto interessante. Vê se a imprensa questiona a ida dos ministros do Supremo nos eventos do João Dória, né? No LIDE, que é os eventos o quê? Do grande capital, né? Do mercado, aí tudo bem. Agora, quando é do movimento social, que inclusive, como o Lênio disse, né, que mudou já o MST, que o Lula até falou muito na campanha, né? O MST dos anos atrás para hoje, o MST é o maior produtor de arroz da América Latina, orgânico. Exato. Deveria ser tão natural, né, Lênio? Você vai ao MST, como você vai à Fiesp, como você pode dar entrevista à Fórum, dar entrevista à Globo, mas não, eles criminalizam um campo. O campo do movimento social, dos trabalhadores, que defende justiça, que não é pró-mercado, que não tem esse discurso atávico, né, de defesa do modelo neoliberal, é criminalizado, simplesmente. A questão é que é a seguinte, né, o Lula, que é o novo presidente da República, ganhou ganhou essa eleição, e não só isso, sobreviveu politicamente porque tinha esses movimentos o apoiando nos momentos duros da sua militância, porque tinha a mídia progressista aqui denunciando os escândalos, né? Porque tinha juristas como você, mas fazendo parte dessa sociedade. Essa tentativa de silenciamento de um setor é uma das coisas mais autoritárias. E ela engraçadamente acontece por esses neutros. Porque os isentões. Isentões. É muito ruim isso para a democracia, né, Helena? Exatamente. O isentão, o isentão é uma figura pernóstica na sociedade, porque o isentão sempre começa assim: não tem o lado político. Bom, já pode empacotar ele, porque aí vem coisa. Né? É mais ou menos como o sujeito que usa muito oração adversativa. Eu gosto muito do Rovai, mas... E aí ele esculhamba com o Rovai. Bom, mas aí o
o filósofo, entre aspas, Ben Stark, lá do Games of Thrones, que dizia, né, na série, tudo que vem antes do mas não vale nada. É o pero no espanhol. Pero, aí... Claro, sim, el señor Renato es muy guapo, pero es un maricón. Então acabou com Pero, ele. boludo. Boludo, um gilipolha e tal, né? Então, Ô Lênin, você escreveu um artigo publicado na Folha de São Paulo, cujo título é "No Brasil, todo golpista tem um jurista para chamar de seu". Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o artigo. Isso aí, o Modéstia às Favas ficou muito bom esse artigo, porque eu faço uma análise, né? O Brasil teve tantos golpes, né? Eu falo de uns 10, né? Porque muita gente nem coloca em 1977 o golpe, né? Que o Geisel deu dentro do segundo golpe. O Brasil é uma figura, o Brasil não é para amadores. O Brasil tem uma quartelada em 64, um golpe dentro do golpe em 68, e em 77 é fechado o parlamento, canceladas as eleições para governador, instituir o senador Biônico, e as pessoas, quando fazem a lista de golpes, esquecem do pacote de abril, que foi um golpe violento, né, que aconteceu, cassou vários mandatos, enfim. Mas tudo, e aí qual é o truque? Eu falo da camuflagem semântica que se faz, né? No Brasil, 64, uma baita quartelada, golpe. Aí disseram, ainda se diz, foi revolução, foi movimento. O Ranieri Guazzilli, afinal de contas, assumiu o poder pela ausência do presidente. Ora, o presidente ainda estava no território, estava saindo, fugido do Brasil, expulso, né, porque senão seria preso, e aí já tinham trocado de presidente, né, mas quem derrubou, que foi uma quartelada, e as pessoas... E aí justificam. Então, qual é o truque? Sempre tem um jurista para chamar de seu. Por exemplo, o maior jurista que se fala do Brasil, Rui Barbosa, e também se fala muito em Pontes de Miranda. Sim, são os caras mais famosos, assim. Por alguma razão, são famosos, escreveram muito. Então. E quando deu o golpe, aí entra o jurista para chamar de seu jeitinho brasileiro de justificar golpes. Ele disse: os militares rasgaram a Constituição para salvar a democracia. Genial, né? Genial. Manchete do jornal. E assim eu mostro que sempre no Brasil, né, o Temer, o caso do impeachment da Dilma, todo mundo diz, foi tudo dentro das 4 linhas. E aí veio o truque. Vejam, eu mostrei nesse artigo, que é longo, está no Ilustríssima, a origem das 4 linhas do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro todo o tempo falava em 4 linhas? Porque ele queria dar o golpe e dizer que o golpe foi dentro das 4 linhas. Percebe a malandragem, o truque? Por isso que eu escrevi esse artigo mostrando, né, o jeitinho brasileiro de dar golpe de Estado e chamar de outra coisa, né? Chama urubu de meu louro, né? Você falou do pacote de abril, né, Lênio? Eu lembro, eu era moleque, mas depois você vai estudar na escola, logo na sequência, se falava muito quando se discutia o processo da redemocratização. O governo fez o que o Bolsonaro queria fazer aqui. Isso. E pouco se fala, é verdade, quer dizer, foi uma continuação do golpe de 64. O Arena sabia que ia perder a eleição, claro, principalmente para o Senado. Renovavam-se 2/3 dos senadores, porque é 1/3, 2/3. Aí eles criaram o senador biônico, né? Aí metade dos senadores eram indicados pelo presidente da República e referendados no Congresso, onde a Arena tinha maioria. O que o Bolsonaro faria, olhando esse decreto,
seria algo muito semelhante. Ele criaria um aparelho, né, de mediação dominado por militares, que provavelmente depois revogaria pontos da Constituição e criaria atos institucionais com essa característica, sem precisar, em tese, dar um golpe militar, né? Já estaria se consolidando. O rascunho do golpe, aquele ali, é mais ou menos nessa linha, Ovaidri. O rascunho do golpe faz isso. Por isso que todo tempo os golpistas falavam em ficar dentro das 4 linhas. Foi isso que me motivou. Que quem lê o artigo do início ao fim, vai ver exatamente de onde surgiu a ideia de Bolsonaro de dentro das 4 linhas, porque ele fica dentro da tradição dos militares brasileiros, que nunca queriam ser confundidos com brucutus de outros países que davam golpes todo o tempo. Lembra? Peru, um monte de gente dando golpe, né? A Bolívia já teve 180 golpes, né? E nunca disfarçavam juridicamente. Então, eram os ditadores. E no Brasil, não, nós não somos ditadores. Nós fizemos tudo dentro das 4 linhas. Bingo! Por isso que eu escrevi esse artigo. Aliás, quero dizer que ele saiu online e depois saiu em papel. Em papel é uma página inteira do Ilustrado. Ilustríssima. E só no meu Twitter está em 99 mil e pouquinhos, ainda não chegou nos 100 mil leituras desse artigo, isto em papel, fora que é online, passou por aí. Então, foi um artigo que, de fato, ficou, inclusive, ontem ainda estava nos destaques da Folha de São Paulo, né, esse artigo. Então, fiquei muito feliz, agradeço à Folha que deu esse espaço. Não é fácil fazer as coisas no Brasil, vocês sabem muito bem. Eu não estou em São Paulo, então, e não estou no Rio e nem em Brasília. Você está fora do eixo. Eu estou fora do eixo. Então, é muito difícil, você não conhece, você não almoça com o jornalista, você não tem esse contato cotidiano, né? Então, eu luto, né? O jornalismo do Rio Grande do Sul não publica nada meu aqui. O Jornal 0 Hora, essa gente daqui, rádios daqui, eu faço sucesso pelo Brasil lá fora, só não faço nenhum sucesso aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, o 0 Hora, eu mandei um artigo faz 2 semanas para 0 Hora, contestando um sujeito que disse que o socialismo se dividia em fascismo e neoliberalismo, algo assim. Eu mandei um artigo, é um colunista da Folha, e a 0 Hora não publica. Aí eu fiz uma brincadeira, eu peguei a Ilustríssima e mandei, disse, olha, vocês não publicam nada meu, mas a Folha de São Paulo, que é um pouquinho maior que vocês, me dá uma página inteira, né? Enfim, essas coisas. É difícil, meus amigos. Então, eu quero agradecer a Folha, que me prestigia, que aceita meus artigos, o Globo, que é aquilo que você falou, Rovai. A gente circula pelos grandes veículos, pelos veículos menores, a gente está nesses lugares, está com os movimentos sociais, participa com as pessoas, trata das questões jurídicas, enfrentamos, agora mesmo, nós começamos o programa, tratando da questão mais candente desse momento, que é a questão da autonomia e da independência do Banco Central, que nós estamos enfrentando aqui. Quantas outras pessoas estão enfrentando isso nesse momento? Muito poucas. Lê, eu vou fazer um cumprimento a vocês também. Sobre, inclusive, uma matéria que saiu no UOL, não sei se é da Folha, mas eles conseguiram os dados do empréstimo consignado.
99% do empréstimo consignado da Caixa Econômica Federal, dos recursos da Caixa, foram concedidos no período entre o primeiro e o segundo turno. 7,6 bilhões de reais. Que, na visão deste blogueiro aqui, do seu amigo, caracteriza compra de voto. Eu pergunto, não tenha dúvida, amigo Lênio, se ele concorda com isso e se o que ele acha que deveria ser feito, que aí a gente vai para os meus comentários, eu vou embasado, eu vou falando por ter ouvido o jurista Lênio Streck. Porque assim, a minha esperança é que o presidente da Caixa tenha que ir preso. Porra! Caraca! 7,6 bilhões! Né? E muito mais. Agora, e para além... O que dá para fazer? Porque esse dinheiro não é... Eu acho que tem que distribuir dinheiro para pobre. Eu sou desses. Eu acho que tem. A questão é que, primeiro, inventou-se uma fórmula, né, para comprar voto que não tinha consequência após o período eleitoral. Isso fez-se tudo entre o primeiro e o segundo turno. Claro, é muito mais para além do valor, é o percentual. O percentual. 99%. Isso, esse caracteriza explicitamente abuso de poder econômico. Não tenha dúvida, está lá, abusar econômico. Tem vários modos de fazer abuso de poder econômico. Tem distribuição de dinheiro, tem distribuição de cesta básica e tem distribuição de empréstimo. Esse é o ponto. Distribuição a rodo de empréstimos. E principalmente o percentual é que chama a atenção entre o primeiro e o segundo turno. Alguém tem dúvida de que isso foi como abuso de poder econômico? Não tenha, eu não sabia desse detalhe e vou até colocar no meu Twitter depois, se você me mandar esses dados, ou, enfim, se a ideia é sua, vou citar a fonte ali e tal, para a gente dar uma divulgada nisso para o próprio governo, enfim, o PT, que foi o outro partido, que denuncie isso para a Justiça Eleitoral. Né? Isso não pode ficar assim. Você tem toda a razão. E o que pode acontecer se denunciar a Justiça Eleitoral? Não, é tornar o Bolsonaro inelegível. Esse é o ponto. Ou seja, mais um que pode tornar. Mais um, evidente, né? Os episódios de 7 de setembro, que foram propaganda política explícita, não tenha dúvida, e todo o resto, mas alguns, assim, que estão ligados diretamente à eleição. Né? Agora, isso que o Rovai trouxe aí é absolutamente estarrecedor. 99% dos empréstimos consignados se dão entre o primeiro e o segundo turno, num valor astronômico, mas para além do valor, o percentual e no período que isso acontece. Eu vou dar mais detalhes daqui a pouco aqui, né? Mas, inclusive, o título da Folha é essa. Caixa concedeu 99% dos empréstimos do Auxílio Brasil no período eleitoral. Pode deixar. Mostra até de eu vou olhar isso, eu vou olhar depois ali. Tá bom? E aí ela falou, não, continuamos aberto para continuar emprestando depois da eleição, né, para não pegar mal. Aí concedeu 1%, provavelmente para os amigos, né? Ô, Lênio, eu tenho um comentário aqui que eu queria ler da Valéria. O professor Lênio Streck talvez não tenha ideia o quão importante é a sua presença nos canais independentes nos últimos anos com suas análises e impressões. Decisivo para que pudéssemos aprender a fortalecer nosso senso crítico. Achei bem legal. E eu queria um comentário sobre esse envio das ações contra o Bolsonaro para a Justiça Comum. E também outra questão é sobre essa polêmica em torno do envio da manutenção
das ações contra militares golpistas dentro do Supremo, na Justiça Comum e não na Justiça Militar, que é o que o Alexandre de Moraes tem defendido. Eu respondo assim, muito objetivamente. Eu acho que o Alexandre de Moraes está correto. Acho que esses atos golpistas têm que ser julgados pela Justiça Comum. Tá? Os atos golpistas, para mim, isso está muito claro. E, de um lado. De outro lado, o Supremo tira as ações do Bolsonaro que não estão ligadas aos atos golpistas para a Justiça Comum. Então, qualquer procurador, enfim, o juiz vai lidar com isso e não mais o Supremo Tribunal. Aquilo que está pendurado no inquérito-mãe, onde estão pendurados os demais atos golpistas, este fica. Os outros, né, eles foram tirados porque ele perdeu o foro de presidente. Então, ao perder o foro de presidente, os atos, inquéritos que não são ligados ao inquérito dos golpistas vão para a Justiça Comum. Aí vamos ver, aí vamos de novo para saber, e eu vou aqui também cobrar junto com vocês, uma coisa muito importante. Cadê o inquérito sobre Manaus? Aquele horror que aconteceu em Manaus. Nós queremos saber, e aí o Ministério Público tem que fazer uma accountability, uma prestação de contas, para que diga que o Estado está se preocupando. Não estou falando do governo, estou falando do Estado. O Estado brasileiro, para o qual nós pagamos impostos, cuja administração é do governo, e tem instituições como o Ministério Público que tratam das questões do Estado e que envolvam o governo, que foi o caso de Manaus, a gente está esperando este inquérito e até prisões sobre aquilo que aconteceu. As pessoas morreram asfixiadas, houve corrupção, houve tudo aquilo que nós sabemos, as pessoas sabiam antes do que estava acontecendo, existem dados, a própria CPI mostrou isso, e isso tudo está em aberto e queremos saber o que aconteceu. Eu falo isso só para que os procuradores de primeiro grau, lá em Brasília, e juízes que receberam agora esta remessa de autos que saem do Supremo pela perda de foro, que daqui a 3 meses nós não tenhamos que ficar perguntando onde estão os inquéritos que foram baixados do Supremo para o primeiro grau. Seria muito chato que não tivesse nenhuma prestação de contas e nenhuma ação decorrente disso que está aí. Fica o desafio e fica a nossa vigilância e cobrança sobre isso. Muito bem, então chegando aqui ao final do programa, ainda vai ter uma entrada do Azenha, né? Um teaser deles. E estão me chamando para o almoço. Eu imaginei que o Lênio tivesse já. E tem o Fala ou Vai também. Eu queria dar então fica aqui, destaque final do Lênio antes dele ir para o almoço. Tem alguma recomendação para o nosso internauta, Lênio? Como? Não, se você tiver um destaque final, fica à vontade, senão... Não. É só isso. Acho que o meu destaque é exatamente sobre cada vez mais nós precisamos tratar desse problema da mídia, e não da grande mídia, principalmente, sobre o que está acontecendo no Brasil. Eu espero que a grande mídia, por exemplo, não faça um terceiro turno. Isso sempre é um problema. Eu espero que a mídia dê a mesma folga para o governo Lula, trégua, e a trégua da grande mídia foi longa, né? Durou 4 anos quase.
Só nos últimos meses é que se deram conta. E o Lula está 40 dias e o pau comendo. Então, tem um pouco da necessidade de um tratamento equânime, né? Se alguém quiser sofisticar isso, fala em inglês, as pessoas gostam muito, é fairness, né? Equanimidade. É isso que se quer. Muito bem. Salve, salve. Valeu, Lênio. Muito obrigada, Lênio. Valeu, querido. Valeu. Abraço.